Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal da RP1. Meu nome é Rian Pablo. Hoje eu vou explicar para vocês como que funciona o básico do N8N. O que é um Node, como funciona cada Node, quais que são os Nodes mais utilizados para fazer automação. Um breve resumo, essa vai ser uma aula completa, mas eu quero trazer bastante coisa aqui para vocês. Então o que é o N8N? O N8N, para quem não sabe, é uma ferramenta de automação na qual a gente consegue automatizar tarefas que tem um processo já pré-definido, porém a gente não precisa utilizar nenhum tipo de programação para automatizar essas tarefas. É basicamente um software low code, o pessoal chama de low code ou de no code hoje, né? No qual você não precisa programar, você só precisa realmente ligar pontinhos. É que o pessoal vende como se fosse só ligar ponto, mas eu vou explicar para vocês como realmente funciona o N8N. Primeiro de tudo, eu vou mostrar para vocês o site do N8N oficial, tá bom? Para quem nunca ouviu falar dessa ferramenta, hoje o N8N oferece dois tipos de planos. Para quem está querendo conhecer a ferramenta, o que eu recomendo? O N8N libera uma versão que vocês podem ver aqui, Free Trial. O que é essa versão? Você tem 15 dias para você usar o N8N dentro da VPS deles, dentro dos servidores da própria empresa que fez o N8N. Porque hoje, como que funciona para a maioria das pessoas que trabalham com automação? Você não vai pagar esse valor mensal que eles cobram, por exemplo, aqui no plano Starter, né? Eles cobram R$ 125 por mês para você usar no servidor deles, as automações. O que acontece? Você fica limitado porque você paga R$ 125 por mês e você tem acesso a só uma ferramenta. Você tem acesso a só o N8N. Você não tem acesso, por exemplo, a um Evolution, você não tem acesso, por exemplo, a um Chatwood. O que é o Evolution? O Evolution é para você conectar o WhatsApp. O que é o Chatwood? Chatwood é uma ferramenta para você gerenciar as conversas do WhatsApp. Tá? Então existem diversas ferramentas que elas não estão incluídas nesse pacote simples aqui que o N8N oferece. É por isso que muita gente hoje prefere optar por ter uma VPS. Agora eu vou mostrar para vocês o segundo método, tá? Que é uma VPS. O que é uma VPS? Vocês provavelmente já viram algum tipo de anúncio da Hostinger. Essa marca investe bastante em anúncio aqui. E claro que vai vir pra gente que está interessado nesse tipo de assunto de informática, programação, tecnologia. Você já deve ter ouvido falar no nome dessa empresa aqui, tá? O que eles fazem? Eles oferecem planos para domínio, para site, diversos tipos de soluções. E o que interessa pra gente aqui? Servidor VPS. O que é o servidor VPS? Ó? Você paga um servidor desses daqui, que seja o KVM2, que é o básico do básico para você conseguir rodar a automação tranquilamente, sem sobrecarregar o servidor, né? Você paga R$ 35,99 no primeiro mês, tá? A partir do segundo mês, você pode ver aqui embaixo que fica para R$ 69,99. Ou seja, você paga R$ 70 por mês. Você pagando R$ 70 por mês, que já é metade do que você pagaria para ter o starter do N8N. Você consegue instalar o N8N diretamente aqui pela Hostinger. Eles oferecem hoje o servidor VPS, como você pode ver aqui. Ele já instala o N8N para você, mas só o N8N. O que geralmente a gente opta? Pelo VPS, porque aí a gente instala o Linux, né? A gente usa o Ubuntu, a gente instala o Linux. E ali, quando você instala o Linux, você consegue instalar mais ferramentas. Então, esse conteúdo eu teria que trazer para vocês de uma forma mais abrangente, em um vídeo realmente dedicado para ensinar como instalar o N8N. Se vocês têm interesse nesse tipo de vídeo, deixa aqui no comentário para eu poder saber, que aí eu gravo um vídeo desse para vocês sim, mais detalhado de como que seria feita essa instalação, tá? Então vamos lá, a gente tem aqui a Orion Design. Esses caras aqui, eles desenvolveram uma aplicação que você basicamente copia esse código que eles dão para você aqui, e aí você cola lá no seu terminal da Hostinger, da sua VPS. O que esse comando faz? Ele libera pra gente a gente poder instalar uma série de aplicações. Então você consegue instalar Evolution, você consegue instalar Chatwood, você consegue instalar Redis, várias aplicações, Traffic, Portainer, tudo em um mesmo lugar. Isso simplifica você fazer a instalação de uma VPS em 90%. E aqui essa própria ferramenta já faz a configuração para você, faz a instalação e tudo em um lugar só, beleza? Então, se você for colocar na ponta do lápis, compensa muito mais você pagar R$ 70 por mês para você ter o servidor da KVM, mas você vai ter várias aplicações que você vai poder utilizar. Então, se você quisesse, por exemplo, usar uma Evolution, você teria que pagar um servidor dedicado para você ter essa Evolution, mais um N8N, que você já paga para ficar no servidor da N8N Cloud. Então, você ia ter um gasto a mais que você não precisaria ter, entende? E é por isso que muita gente opta pelo VPS.
O que são os triggers? Triggers são determinadas ações, determinadas aplicações que dão início a um fluxo no N8N. Por exemplo, uma pessoa mandando mensagem no WhatsApp é um trigger para iniciar uma automação de um chatbot. Uma pessoa adicionou uma linha numa planilha, é um trigger para começar uma automação de validação de planilha, por exemplo. Tá? Então existem diversos triggers, você consegue conectar isso com o Outlook, você consegue conectar com Google Sheets, com o Webhook que você dispara, e até mesmo o trigger manual, que você só clica nele e ele começa o fluxo. Existem diversos tipos de triggers, tá? E aí aqui, nessa aba aqui, AI, você vai conseguir selecionar tudo que você precisa para você mexer com um agente de inteligência artificial. O agente é o seguinte, tá? O que ele precisa ter para ele funcionar? Por exemplo, você quer fazer um agente para fazer o atendimento do seu salão de manicure. Vamos lá. Como que funciona aqui? Você tem um agente de inteligência artificial. O que o agente precisa para ele funcionar? Primeiro de tudo, ele precisa de um prompt. O que é um prompt? Esse termo prompt é as instruções que você passa para a inteligência artificial executar uma determinada tarefa. Então vamos supor que você é um analista de crédito. Você recebe um documento, você analisa faturamento, capital social, e isso tem que dar uma conta específica que você definiu lá com a sua empresa, e se o resultado for X, está aprovado, se o resultado for Y, está reprovado. Se você tem um passo a passo de como executar uma tarefa, você coloca isso em um prompt. Então vamos supor que a gente vai fazer um agente para captar lead, que nem a gente já fez aqui na RP. Eu vou demonstrar para vocês aqui na prática, tá? Então vamos supor que você quer captar leads com um agente. Quando uma pessoa entra em contato com a sua empresa, aí entra uma etapa realmente de mapear como que funciona o fluxo da sua empresa. Até mesmo entender como que você pode melhorar o fluxo da sua empresa. Por exemplo, você tem um comercial, seu time comercial. Aí chega um cliente, manda mensagem lá para o seu SDR, né? Manda mensagem para a sua pessoa lá que responde. Tá, eu quero mais informações. Quais que são os critérios que o seu time comercial busca no cliente para poder qualificar esse cara para trabalhar com você ou para comprar o seu produto? Você tem isso em mente? Por exemplo, meu cliente ele tem que ter 10 mil reais de faturamento mínimo mensal para poder trabalhar comigo. Meu cliente ele tem que ter localização em tal lugar porque para mim é melhor, ou ele tem que ter, enfim. São diversos tipos de classificação, aí vai muito de negócio para negócio, né? Vamos supor que você tem um passo a passo ali, então eu tenho que pegar o nome desse cara, o cliente entrou em contato comigo, eu não sei nem quem é. Eu vou coletar o nome completo, eu vou coletar qual que é o ramo desse cara, qual que é o segmento, para ver se está de acordo com o que eu estou procurando, eu vou coletar qual que é o faturamento mínimo, localização. O seu SDR faz isso manualmente. Então entra um monte de mensagem para ele tem que parar o que ele está fazendo, parar de repente de conversar com um cara que já está mais quente para fechar uma venda, para atender esse cara que na verdade ele nem sabe se é qualificado o suficiente para trabalhar com a sua empresa. Então esse cara ele fica sobrecarregado, porque além dele ter que atender os clientes que realmente são qualificados, ele tem que ficar lidando com o cara que é desqualificado, que às vezes nem quer comprar, às vezes o cara só é curioso, e aí ele perde o tempo dele, que ele poderia estar fechando uma venda com um cliente que já está propenso a fechar, para atender um cliente que ele nem sabe se é qualificado o suficiente para trabalhar com vocês. Então é aí que entra a IA. Por exemplo, se você tem um passo a passo, se você tem os critérios definidos do que é o seu cliente, qual que é o perfil ideal de cliente que você quer, e você sabe o que tem que ser feito até de fato fechar uma reunião de venda, vamos supor então que o cara tem que fazer o seguinte, ó. O cara tinha que informar o nome dele, qual que é o segmento dele, qual que é o faturamento mínimo mensal dele, qual que é a quantidade de veículo, quantidade de colaborador, beleza. Atendeu todos os requisitos, qual que é o próximo passo? Vamos marcar uma ligação para a gente fechar? Vamos fazer uma call de fechamento? Aí o seu cara, o seu SDR, ele tinha que parar, olhar lá na agenda dele para ver quanto que ele tinha um tempo para falar com essa pessoa, sugerir horários, aguardar o lead responder, para aí sim, quando o lead respondesse um horário, ele criar um evento lá no Google, vamos supor que você usa o Google Calendar, né? Ele criar um evento lá no Google Calendar e disparar um e-mail para esse cara falando para ele da reunião. Existe um fluxo de inteligência artificial que faz toda essa parte 100% automatizada. Desde qualificar o cara no WhatsApp. Então, se você tem um passo a passo, você qualifica o cara. Se ele é qualificado, a gente marca uma reunião. Se ele não é qualificado, a gente não marca uma reunião. Tão simples quanto isso. Então, vamos colocar, o seu time comercial, ele perdia tempo, então,
conversando com vários leads que no final do dia nem iam comprar, ou que no final do dia nem eram tão qualificados, e poderia estar perdendo uma venda ali com um cara que está mais propenso, justamente por essa sobrecarga. Se você coloca IA nesse tipo de projeto, você consegue melhorar os resultados do seu time comercial. Por quê? Porque o cara ele vai lidar só com quem está qualificado. Então chegou um cara ali, chegou um lead, e qualifica lá pra gente, vê se esse cara tá dentro do perfil de cliente ideal que a gente quer. Porque você também tem que saber com quem você quer trabalhar, né? Eu não acredito que uma empresa que se preze vai querer trabalhar com qualquer cliente, porque vai ter o cara que vai pagar o valor que você quer pelo seu serviço, que a gente sabe, você que vende um serviço, você sabe quanto que você quer receber por ele, você sabe quanto que o seu serviço vale, e vai ter o cara que vai botar preço no seu serviço. Vai ter o cara que você vai falar pra ele, pô, meu serviço vale R$2.000. Ah, mas tem um cara lá que faz por R$1.000. Desculpa, não estou interessado. Esse cara eu não quero. O cara que vai ficar botando preço no meu serviço, o cara que vai ficar brigando para achar quem que faz mais barato para ele pode ir lá e procurar quem que faz mais barato. Eu quero justamente o cara que vê valor no meu serviço. Por quê? Porque quando você vende um projeto de inteligência artificial, você está vendendo valor. Você não está vendendo só um robozinho que atende no WhatsApp. Você está vendendo realmente resultado. Você está vendendo para ele, cara, com esse serviço meu aqui, você vai ter mais lead qualificado, você vai gastar menos o tempo da sua equipe, você vai fechar mais vendas. E realmente é verdade. É verdade. Se não fosse verdade, não ia ter tanta empresa que está dobrando o resultado de venda aí com inteligência artificial. Não só a AI, mas sim a otimização de processo. Pega o seu processo de venda, vê como é que é. Pô, como que é? Será que esse processo está bem feito mesmo? Está certo? Realmente está trazendo o lead que você quer? Ou você está brigando por preço? Então esse momento é bom até mesmo para as empresas avaliarem como que elas estão fazendo a qualificação, como que elas estão realmente buscando os clientes delas. Será que está certo? Será que esse é mesmo o meu cliente ideal? Eu tenho um cliente ideal? Claro que depende muito também do qual que é o seu negócio, né? Às vezes o cara que está no varejo não vai ter o cliente ideal, né? Ele quer vender para quem quer comprar. Mas agora, se você é um cara que você tem uma empresa, você presta serviço, você sabe quem você quer atrair. Você não vai ficar falando com todo mundo para você achar 7 que quer, que está dentro do que você quer. Você vai pegar e vai jogar IA nesse processo para você só gastar o seu tempo falando com quem é qualificado, falando com quem está no seu perfil ideal de cliente. Tá? Essa que é a maravilha da inteligência artificial, é mais produtividade. É realmente você pegar o processo e entender como que eu posso melhorar esse processo com inteligência artificial. Não é simplesmente só vou fazer isso aqui para ficar mais rápido. Tem que ter um porquê disso tudo. Tem que ter aonde que isso vai me levar. Qual que é o objetivo esperado? Eu vou mostrar para vocês, ó. Esse aqui é o nosso SDR, tá? Eu vou mostrar para você o prompt dele aqui, como que funciona. Então esse aqui é o prompt do nosso SDR, tá? Isso aqui é como que funciona mais ou menos um prompt. Eu geralmente faço dessa forma. Formatação sempre Markdown. Eu coloco a hashtag para eu poder definir o que é um título, o que é um espaço, né? Vamos dizer assim. Então papel. Qual que é o papel dele? Você é Leonardo, agente tal, com ampla experiência em qualificação pré-vendas. Tá? Algumas orientações para ele de como que ele deve formatar as respostas dele, porque às vezes a IA manda tudo meio que junto, então a gente tem que definir para ele, usar esse espaçamento /N, que faz com que ele não envie as mensagens de uma forma que fique ruim de se ler no WhatsApp. Tá? Isso aí é basicamente para ele dar espaço, dar um espaçamento, dar um parágrafo ali para quando ele for fazer uma mensagem. E aqui vão as instruções, isso aqui é o mais importante. Qual que é o passo a passo do seu processo? Como que funciona? O lead chega lá, o que você coleta? Se você mapeia qual que é o passo a passo de um determinado processo, você consegue automatizar isso aí com inteligência artificial. E se você consegue automatizar isso com inteligência artificial, você consegue ter mais resultado. Porque você tem mais produtividade, você tem mais velocidade e você tem mais padronização, previsibilidade. Então, como que funciona o nosso passo a passo aqui? Ele cumprimenta o cara, fala que ele é o agente virtual da empresa X. Aqui na pergunta 2 ele pergunta o nome do lead e armazena numa variável. Na pergunta 3 ele pergunta o nome da empresa. Na pergunta 4 ele pergunta qual que é o ramo que a empresa atua. Na pergunta 5 ele pergunta na onde a empresa está localizada. Na 6 endereço. Na 7 ele quer telefone. Na 8 ele quer o e-mail. Ou seja, isso vai muito do seu script de vendas, né? O que você precisa ter, quais são as informações que você precisa. Esse serviço aqui que eu estou mostrando para vocês, ele era feito passo a passo por um rapaz que ficava fazendo o SDR dessa empresa, e aí ele tinha que pegar e coletar essas informações perdendo o tempo dele. Não que perdendo tempo, né? Porque antigamente realmente a gente não tinha essa tecnologia, mas ele ficava lá o dia inteiro
mandando mensagem, tal, qual que é o seu nome, tal. Depois que ele recebia todas essas informações, ele disparava isso para um grupo de WhatsApp. A própria AI faz isso hoje. Ela faz exatamente isso. Ela consegue fazer o exato mesmo passo a passo do comercial. Ela pega as informações, armazena as variáveis e dispara isso para o grupo. E aí a gente tem também as ferramentas. O que são as ferramentas? São as tools, né? O que é uma tool? São conexões que você pode fazer com aplicações como o Google Sheets, Google Gmail, o Webhook. Nesse caso aqui eu só tenho uma tool. O que essa tool faz? Ela dispara um webhook que começa um outro fluxo. É assim que a gente organiza os fluxos aqui para a gente não ter muito problema com o nosso agente de inteligência artificial. A gente não quer que ele fique com um monte de coisa para fazer no mesmo espaço, senão ele meio que se embanana. Então a gente divide isso em um outro fluxo. Se ele vai fazer um fluxo de registro de dados, eu não vou colocar no primeiro node que eu tenho para receber mensagem, registro de dados. Eu vou colocar em um segundo node que ele pode acionar quando ele entender que é a hora de registrar o dado. E isso tudo está no prompt. Chame essa ferramenta após coletar todos os dados do lead. Assim que a gente constrói um processo organizado, assim que a IA dá certo na sua empresa. Então, beleza, você entendeu o que é uma tool. Uma tool é uma ferramenta que a gente pode acionar. Vamos recapitular. Prompt, forma que a gente conversa, como que a gente vai se comportar. Defina isso, seu papel, passo a passo, script, como que vai ser a atividade. Tool, ferramenta que a gente pode acionar. O que ele pode chamar, qual aplicação ele vai se conectar, em que momento ele vai fazer isso você define no prompt. Terceiro, memória. Um agente por si só, ele não tem memória. Ele não tem memória. Então se você falar para ele bom dia, daqui a pouco você vai mandar uma outra mensagem falando bom dia para ele, ele vai responder com o mesmo bom dia que ele te deu na primeira mensagem. Porque um modelo de linguagem natural nada mais é do que um modelo de entrada e saída de texto. Então quando você digita, ele recebe o seu texto, processa o seu texto e gera um output para isso baseado no prompt. O output seria uma saída. Então se você manda para ele bom dia, e lá no prompt tá lá escrito responda ao bom dia com um bom dia, tudo bem? Ele vai mandar para você bom dia, tudo bem? Então a IA ela não funciona sem memória. A IA ela é composta por 4 componentes. Então vamos lá, primeiro de tudo, memória. Segundo, modelo de linguagem natural, que no caso é a OpenAI, no caso é a Anthropic, Gemini, todas essas inteligências que a gente já conhece, que é entrada e saída de texto. Guarda isso na sua cabeça. Terceiro, ferramentas, tools. O que esse agente vai fazer, o que ele vai acionar, o que ele vai usar, quando ele vai usar. E quarto, prompt. Tá? Essas 4 coisas juntas integram o que é um agente de inteligência artificial realmente profissional, que realmente vai dar resultado. Beleza? Então se você sabe como que funciona essas 4 coisas, você já sabe qual que é a base de um agente de inteligência artificial. Como que a gente fez com o Leonardo, nosso SDR aqui do exemplo. Ele tem o prompt. Para armazenar a memória, a gente usa um node do Postgres. Então antigamente funcionava assim, funcionava em tabelas no qual você registrava mensagem de humano e mensagem da IA, e a IA poderia consultar aquilo quando ela quiser, usando um determinado número de mensagens, né? Então aqui no nosso exemplo, a IA ela busca até 50 mensagens, ou seja, 50 linhas da tabela de mensagens, tá? É a quantidade de contexto, a janela de contexto que a gente definiu para ela. Nosso modelo, a gente está usando 4O. Para você usar um modelo, você precisa ter uma conta da OpenAI. Você consegue usar créditos no início gratuitamente, mas com o tempo eles vão te cobrar. E para ser sincero com vocês, isso aqui é R$35 que você vai pagar, 36, 38, e vai render para você um mês inteiro para você testar. Se você for esperto, você não vai usar o 4 GPT-5 para você testar um agente que só recebe uma mensagem e processa ela. O modelo que vai usar depende da complexidade da tarefa que você está passando para essa IA, tá? Até quanto ela precisa ser inteligente? O que ela vai fazer? Ela vai fazer um cálculo para uma viabilidade de uma instalação de alguma coisa? Ou ela vai fazer simplesmente uma mensagem bonita para eu disparar para o meu lead via e-mail? Se é uma mensagem, a gente pode usar o 4O Mini. Você está entendendo? Você tem que começar a entender essas coisas. Tools, eu só uso a GetDate para poder buscar o horário. No caso, eu busco o horário atual, a IA mesmo não tem acesso ao horário atual. Se você perguntar para ela que horas são agora, ela não vai saber, tá? Ela também não tem acesso a isso. Como eu disse, é simplesmente um modelo de entrada e saída de texto. Você entra texto, sai texto. Então, se você não dá informação para a IA, ela alucina. É por isso que a gente usa o RAG. O RAG, no caso, o que é o RAG? Daria um outro vídeo só para eu falar sobre isso. O RAG é onde você coloca a memória do agente. Então, você tem uma empresa de eletricidade, uma empresa de instalação de vidro.
Com o que você trabalha? Quais produtos você vende? Onde você atua? Você coloca tudo isso em um PDF e tem um Node que faz isso, que é específico do N8N. Eu poderia mostrar para vocês esse flow. O que ele faz? Ele recebe o conteúdo desse PDF, extrai e basicamente transforma em uma tabela de contexto, que a inteligência artificial vai usar para poder acessar quando for responder alguma pergunta referente à sua empresa, seu negócio, seu produto, o que quer que você tenha armazenado lá. Tá? Reg, Tool, Prompt, Modelo, Memória. Essas 5 coisas formam um agente de inteligência artificial. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Na próxima eu quero poder trazer mais conteúdo. É que se eu vou falando, às vezes eu nem vejo a hora e o vídeo tá ficando grande pra caramba. Mas eu espero que eu tenha sido claro, que vocês tenham entendido pelo menos os princípios de um agente de inteligência artificial, tá? E no próximo vídeo vocês comentam aí, eu vou deixar uma enquete, se vocês preferem um vídeo sobre prompt ou um vídeo específico sobre agente de inteligência artificial no WhatsApp. Como que funciona a tratativa de mensagem, como que o agente recebe essa mensagem no meu WhatsApp, como que eu conecto. Ou se vocês querem um vídeo também sobre como instalar o N8N na sua VPS, posso gravar para vocês também, beleza? Vocês comentam aí e dizem o que vocês querem. Valeu, muito obrigado. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa comigo hoje. E uma ótima semana para todos nós.